Olá, arteiros! Tudo bem com vocês? Aqui é a Daiane Oliveira e hoje está estreando um novo quadro neste canal, o Ajudando Inscritos. Já vi outros canais fazendo este mesmo quadro e como eu gostei bastante, não podia deixar vocês de fora dessa. Eu irei dar dicas de desenho e pintura para inscritos interessados. Se você estiver interessado em participar dos próximos Ajudando Inscritos, deixe aqui nos comentários um link de um trabalho seu e como você gostaria de ser ajudado. O link pode ser de uma foto do seu Facebook, blog, site de portfólio. O importante é eu abrir o link e o seu trabalho estar nele. Eu irei selecionar através destes comentários os próximos participantes. Não vai ficar de fora dessa, hein? Hoje eu vou começar ajudando 4 inscritos. Bora lá? Eu vou começar aqui então por esse trabalho aqui do Felipe. A gente consegue ver que ele já está bem avançado na pintura digital, mas dá para perceber que tem algum problema aqui na parte do rosto, em questão de proporção. Tem uma dica que ajuda bastante como que a gente consegue identificar esse tipo de problema. Quando a gente faz esse movimento aqui com o desenho, ou seja, a gente espelha o desenho, se for um desenho no papel é só olhar no espelho, olhar o desenho no espelho, e se for digital como esse aqui, os programas oferecem essa opção. Eu consigo reparar inicialmente que um problema aqui nesse desenho seria a proporção dos olhos, não só a distância do olho para o nariz, como o tamanho dos olhos também. O rosto humano não é 100% simétrico, mas existem algumas proporções básicas que a gente pode respeitar. Eu vou passar aqui por cima com um traço vermelho para a gente ter uma ideia. Esse aqui é o tamanho do nariz. Olha a distância dos olhos. A gente consegue ver claramente que essa distância aqui do olho direito está muito maior do que a distância do olho esquerdo. E isso acaba sendo um problema na proporção. Aqui podemos ver que a parte do nariz aqui encaixa exatamente com a distância do olho, diferente disso aqui. A gente pode ver que normalmente o nosso nariz termina aqui, ó, nessa distância do olho. Olhando para o nosso próprio rosto, a gente consegue ver normalmente qual que é a base de uma proporção. E também a distância entre os dois olhos normalmente é o tamanho de outro olho. Mas essa é só uma base para a gente ter uma noção. Eu vou verificar aqui agora a distância dos olhos. Mais ou menos um olho e 1/3 de um olho. Então essa distância realmente está um pouco maior. Por isso dá essa impressão de desproporção no rosto. Então a minha dica principal é que antes que comece a trabalhar essa pintura digital realista, que é muito linda por sinal, é resolver todo o desenho através de traços antes. Ou seja, você fazer um rascunho bem trabalhado, já resolvendo todas as proporções certinhas no traço. Assim você vai poder ir para a pintura digital sem medo de ter perdido tempo, pois ficar arrumando esse tipo de coisa na pintura digital dá muito mais trabalho do que fazer direto no rascunho, aí partir para a pintura digital, não é mesmo? Então vamos aqui para o trabalho do Robinho. Talvez você espelhando o desenho te ajude a refrescar o seu olhar e perceber melhor os erros de proporção. Vamos ver aqui. E a primeira dica que eu vou dar vai parecer meio redundante nesses ajudando inscritos, mas isso é muito importante. É você trabalhar bastante no rascunho antes de começar a definir o seu desenho. Pois depois que você começa a definir o seu desenho, principalmente no papel, voltar atrás é praticamente impossível, aí o negócio é começar de novo mesmo. É interessante você olhar aqui na referência quais que são as proporções desse desenho. A gente consegue ver que o formato da cabeça aqui do Coringa é mais ou menos esse. E ele tá em perspectiva, ou seja, a linha do olho passa mais ou menos assim. Nariz e boca. Então, entendendo essa proporção inicial, você pode fazer sempre no seu rascunho isso. Rabisca bastante, tenta encontrar essa proporção antes. A gente consegue ver que aqui no seu desenho está um pouquinho mais achatado. Então, se você começar a fazer esse tipo de construção simples, prestando bastante atenção na proporção, isso vai melhorar muito no seu trabalho final. Algumas outras coisas que eu consigo ver aqui de cara, só para dar uma ajudinha a mais, é que os olhos estão um pouco mais afastados do que no Coringa real. Esse olho aqui parece estar um pouco menor.
E ele também está muito distante aqui dessa parte da orelha. E a gente consegue ver que aqui é bem mais próximo. Tente sempre visualizar esse tipo de coisa. Por exemplo, foca no olho. Ah, ele está com a distância certa daqui até a testa e olha na referência. Presta atenção nesse tipo de coisa, entendeu? Isso ajuda bastante mesmo. Agora vamos aqui para o trabalho do Leonardo, que é uma caricatura. Primeiramente eu vou dar algumas dicas aqui. Vou começar aqui pelo olho. Pela perspectiva, esse olho aqui é menor que esse, certo? Como a gente consegue ver aqui pelo formato do olho da Amy Winehouse, esse olho direito tem mais ou menos esse formato. Já o esquerdo, pela perspectiva, eles têm esse formato aqui. Então não é a mesma coisa você colocar esse olho nessa posição e pela perspectiva fazer o mesmo movimento, porém menor. Isso fica errado na perspectiva. Então, para melhorar o seu trabalho, seria interessante você arrumar esse olho aqui, deixando ele numa perspectiva mais correta, ok? Também seria interessante você afastar um pouquinho essa parte aqui, ó. Você dá um espaço maior entre os olhos, para ficar um pouco mais proporcional, mesmo sendo uma caricatura. Outra dica que eu dou é não juntar a boca com essa parte aqui do rosto. E mesmo os olhos você pode desgrudar nesse ângulo aqui. Tudo isso para dar mais profundidade. É claro que existe tipos de caricatura que muda totalmente. Você pode fazer a boca totalmente diferente. São vários tipos de caricatura. Não existe certo e errado, deixando bem claro aqui. Eu não estou apontando erros. Eu estou dando dicas de como eu faria para deixar um pouco melhor. É interessante sempre prestar atenção nesse tipo de relação aqui. Você tendo isso claro, você consegue mudar um pouco na caricatura fazendo aqueles exageros. Você aumenta, diminui, por aí vai. O que eu faria aqui? Eu entraria com essa boca aqui para dentro do desenho. Aumentaria um pouquinho esse nariz. Deixaria ele com esse movimento mais para cima. Então essas são apenas algumas dicas que eu tô te dando mesmo. Sempre prestar atenção aqui na referência, nas distâncias, para você conseguir exagerar da forma correta. Para não perder isso que a gente chama de likeness, que seria a caricatura parecer com a referência. É interessante aqui eu te falar uma coisinha sobre a pintura. Eu não vou focar muito na pintura, mas eu vou te dar algumas dicas. É não usar esse preto 100% nunca no seu desenho. Ó, a gente consegue ver aqui no cabelo da Amy Winehouse que em nenhum momento tem esse preto 100%. São misturas de cores. Então o que te ajudaria bastante é misturar um pouco mais as cores no seu desenho. E aqui no tom da pele a gente pode ver que o da Amy é um pouquinho mais rosado. Eu mudaria isso também, eu deixaria essa pele mais rosada e mais clarinha, porque nesse tom é mais para pessoas mais morenas e ela é bem branquinha. Então aqui só para dar uma ideia, eu não tô pintando mesmo. Seria mais ou menos desse tom. Então vamos aqui para o trabalho do Daniel. Nesse trabalho aqui, ele não finalizou a pintura digital. Ele pediu ajuda na questão da caricatura em si, que ele não estava ficando satisfeito. Vamos olhar aqui na referência o formato do rosto. E aqui na sua caricatura. Agora os dois formatos, um do lado do outro. Você tentou exagerar aqui, deixando o rosto mais comprido. Porém, o rosto da referência é mais gordinho e não comprido. Então, isso poderia ajudar bastante na sua caricatura. Você fazer o exagero nas laterais e não dessa forma aqui. Para deixar ele mais exagerado, você pode fazer algo desse tipo e não assim. Vai ficar mais parecido com ele em si. Outra coisa que eu posso falar aqui para você é do formato do chapéu. Ó. A gente consegue ver que faz esse movimento aqui. E o seu chapéu tá saindo desse movimento aqui, ó. Então seria interessante você deixar o formato do chapéu mais do formato da cabeça mesmo dele, que vai ser. Outra coisa que vai te ajudar bastante é arrumar o nariz. A gente consegue ver que ele tem este formato aqui, ó. Então você pode deixar o nariz maior para fazer esse exagero.
No caso, na sua caricatura, até fica um pouco menor o nariz, então você pode brincar um pouco mais com isso. Ou deixar do tamanho do nariz dele mesmo, ou exagerar, que seria o interessante para a caricatura. Então, provavelmente, o que te incomodou na sua caricatura foi esses formatos aqui, que estão bastante diferentes da referência. Que no caso, como eu falei, você pode exagerar, mas não perder a característica, como deixando o rosto mais fino, ou mudando direção de objeto dessa forma. Isso já vai ajudar bastante a melhorar o seu desenho da caricatura. Outra coisa que eu vou te falar também, que eu falei para os outros, desculpa pessoal pela redundância, é você definir a sua caricatura no traço e não na pintura digital direto desse jeito, pois para você arrumar depois que tá assim, é muito trabalho. Então, você fazendo a sua caricatura toda no traço, no rascunho, você define tudo certinho. Na hora que você olhou e falou, beleza, tá parecido, começa a pintura tranquilo e vai a pintura até quando você quiser, até o resultado que você desejar. Porém, você começar a fazer essa pintura sem ter o desenho definido como você fez, corre esse risco de você estar no meio do caminho, não estar satisfeito, não saber muito o que mudar, e quando for mudar dá um maior trabalho, porque você tem que ir repintando tudo. Então faça isso, sempre faça seus rascunhos bem definidos no traço antes de partir para a pintura digital, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo e gostaria que tivessem mais, compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Então, com essa ajuda de vocês, compartilhando sempre, nunca vai me faltar motivação para fazer cada vez mais vídeos. E não esquece também de dar like aqui nesse vídeo e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se você quiser aprender a desenhar do zero, acesse aí o link na descrição do vídeo, que eu escrevi um livro especialmente para você. Vejo vocês lá no grupo Cantinho dos Arteiros no Facebook. O link tá na descrição também. Muito obrigada aos 4 primeiros participantes do Ajudando Inscritos e até mais. Tchau, tchau!